quando a ansiedade dominar sua mente, confie no cuidado de Deus. Filipenses 4, 6, 7. A ansiedade não chega fazendo barulho. Ela entra devagar, ocupa espaços pequenos na mente e quando você percebe, já tomou conta de tudo. Um pensamento puxa o outro, o coração acelera sem motivo aparente e a sensação é de que algo está prestes a dar errado, mesmo quando nada aconteceu ainda. Você tenta se acalmar, tenta distrair a mente, tenta resolver tudo ao mesmo tempo, mas parece que quanto mais você tenta controlar, mais perde o controle. Agora pense comigo. Quantas vezes você já sofreu por algo que nem chegou a acontecer? Quantas noites perdeu por causa de cenários que só existiam na sua cabeça? A verdade é que a ansiedade tem essa capacidade de te aprisionar no que ainda nem é real, roubando sua paz no presente. E enquanto isso acontece, você começa a acreditar que viver assim é normal, que não tem saída, que essa inquietação faz parte de quem você é. Mas a palavra de Deus confronta isso de forma direta. Em Filipenses 4, 6, 7, está escrito para não andarmos ansiosos por coisa alguma. E isso não é um conselho distante, é uma direção viva, prática, possível. Deus não ignora o que você sente, mas Ele mostra um caminho para que esses sentimentos não dominem você. Existe uma forma de viver com paz, mesmo em meio às pressões. Existe um lugar onde sua mente pode descansar, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E ao longo dessa mensagem, você vai perceber que o problema não é apenas a ansiedade em si, mas o lugar onde você tem colocado sua confiança. Porque quando a confiança muda, a mente muda. E quando a mente muda, a vida começa a se alinhar. E o que você vai descobrir agora pode explicar por que sua mente insiste em sofrer antes mesmo de qualquer problema existir. Quando a ansiedade começa antes mesmo do problema existir. A ansiedade raramente começa no momento do problema. Na maioria das vezes, ela nasce muito antes dentro da sua mente. É como se sua mente criasse uma realidade paralela, cheia de possibilidades negativas, e você começasse a reagir a isso como se já estivesse acontecendo. Jesus falou sobre isso em Mateus 6,34, quando disse para não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Ele estava revelando exatamente esse padrão que ainda hoje prende tantas pessoas. Você não está cansado apenas do que vive, você está cansado do que imagina. A mente começa a projetar cenários, a prever perdas, a antecipar frustrações. E quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais reais eles parecem. De repente, seu corpo responde com tensão, seu coração acelera e sua paz desaparece. Tudo isso sem que nada tenha acontecido de fato. Perceba isso. A ansiedade se alimenta de antecipação. Ela precisa do futuro para sobreviver. Ela não tem força no presente, mas quando você começa a viver no amanhã, ela cresce. E é por isso que você sente essa pressão constante, como se estivesse sempre um passo atrás de algo que nem aconteceu. Agora vem a pergunta que muda tudo. Por que sua mente insiste em acreditar mais no que pode dar errado do que no cuidado de Deus? Em Salmos 56:3 está escrito: "Em me vindo o temor, hei de confiar em ti." Isso mostra que o medo pode até vir, mas a resposta não é se entregar a ele, é redirecionar a confiança. O problema é que muitos não percebem quando já estão vivendo dentro de um cenário criado pela própria mente. E enquanto isso não é identificado, a ansiedade continua crescendo em silêncio. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Algo que explica por que sua mente não consegue parar. O cansaço invisível de uma mente que não descansa. Existe um tipo de cansaço que o corpo sente, mas não consegue explicar. Você dorme, mas acorda cansado. Você para, mas sua mente continua correndo. Você tenta relaxar, mas por dentro tudo continua acelerado. Esse é o peso de uma mente que não descansa. E talvez você já tenha percebido isso. Não é apenas sobre situações difíceis. É sobre o fluxo constante de pensamentos que não te dão trégua. A mente revisita o passado, tenta corrigir o que já foi. E ao mesmo tempo,
corre para o futuro, tentando prever o que pode dar errado. E nesse movimento contínuo, você nunca está completamente presente. A palavra de Deus revela algo profundo em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate. Não fala apenas de um incômodo, fala de um peso que derruba, que desgasta, que esgota por dentro. Porque o verdadeiro esgotamento não começa no corpo, começa na mente. Você começa o dia já cansado, porque a sua mente nunca desligou. Ela passou a noite trabalhando, criando cenários, revivendo situações, tentando encontrar soluções que talvez nem existam. E isso vai consumindo sua energia, sua clareza, sua capacidade de decidir com paz. Agora observe isso com atenção. O problema não é apenas pensar, é não conseguir parar de pensar. É como se existisse um ruído constante dentro de você. E esse ruído vai abafando a voz da paz, abafando a direção de Deus, abafando até a sua capacidade de ouvir o que realmente importa. Em Salmos 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um convite, é uma direção espiritual. Porque enquanto sua mente está agitada, você não consegue perceber a presença de Deus com clareza. Não porque Ele não está ali, mas porque o barulho interno não permite que você reconheça. E é aqui que muitos se perdem. Tentam resolver o cansaço com distrações, com mais ocupação, com mais controle. Mas isso não resolve, porque o problema não está fora, está dentro. É um desgaste silencioso, contínuo, que só pode ser tratado quando você aprende a silenciar a mente e reposicionar sua confiança. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. Porque não é apenas o excesso de pensamentos que te prende. Existe uma razão pela qual sua mente insiste em acreditar no pior. E quando você entender isso, vai perceber por que o medo parece ter mais força do que a fé dentro de você. Por que sua mente acredita mais no medo do que na fé? Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de você todos os dias. De um lado, a fé te chama para confiar. Do outro, o medo te empurra para duvidar. E muitas vezes, sem perceber, sua mente escolhe acreditar mais no medo. Não é porque você não tem fé. É porque sua mente foi treinada ao longo do tempo a reagir ao negativo com mais intensidade. Experiências passadas, decepções, frustrações e até palavras que você ouviu construíram padrões internos. E esses padrões fazem com que, diante de qualquer incerteza, o primeiro pensamento seja: algo vai dar errado. Em Romanos 12:2 está escrito que devemos ser transformados pela renovação da mente. Isso revela algo poderoso. Sua mente não nasce pronta, ela é formada. E se ela foi formada por medo, insegurança e controle, ela vai responder com ansiedade sempre que se sentir ameaçada. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você acreditou mais na possibilidade do problema do que na promessa de Deus? Quantas vezes sua mente te levou para cenários de perda, fracasso ou dor, mesmo sem evidência real? Isso não acontece por acaso. Existe um padrão sendo repetido. O medo fala alto porque ele se alimenta de lógica humana. Ele apresenta argumentos, possibilidades, estatísticas, lembranças. Já a fé exige algo diferente. Em Hebreus 11:1 está escrito que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Ou seja, a fé não depende do que você vê, ela depende de em quem você confia. E é exatamente aqui que está o conflito. Sua mente quer provas, quer controle, quer garantias. Mas Deus te chama para a confiança. E enquanto você tenta viver a fé com uma mente treinada no medo, a ansiedade encontra espaço para crescer. Mas existe uma verdade que precisa ser confrontada dentro de você. O medo não tem autoridade sobre a sua vida. Ele só tem influência quando você concorda com ele. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo pode até aparecer, mas ele não define quem você é. O problema começa quando você aceita o que ele diz como verdade. Quando você começa a construir decisões baseadas em cenários que ainda nem existem. E talvez seja exatamente isso que tem alimentado sua ansiedade,
sem você perceber. Uma mente que foi treinada a acreditar mais no pior do que na fidelidade de Deus. Mas existe algo ainda mais profundo que mantém esse ciclo ativo. Não é apenas o medo em si, é a necessidade de tentar controlar tudo ao seu redor. E é isso que você precisa enxergar agora. O peso de tentar resolver tudo sem a presença de Deus. Existe um tipo de carga que não foi feita para você carregar. E mesmo assim, você tenta. Você tenta prever tudo, resolver tudo, controlar tudo. E no meio desse esforço constante, sua mente entra em exaustão. Porque quanto mais você tenta assumir o controle de tudo, mais a ansiedade cresce dentro de você. Talvez você nunca tenha percebido isso dessa forma, mas a necessidade de controle é uma das raízes mais silenciosas da ansiedade. Você acredita que, se pensar o suficiente, se planejar o suficiente, se antecipar o suficiente, conseguirá evitar dor, frustração e perdas. Mas o que acontece na prática é o contrário. Você se torna refém de possibilidades que nem existem. Em Provérbios 3:5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso confronta diretamente essa necessidade de controle. Porque enquanto você tenta se apoiar apenas na sua própria capacidade de entender e resolver, você se desconecta da confiança em Deus. E é exatamente nesse ponto que a ansiedade encontra espaço. Porque quando tudo depende de você, tudo pesa sobre você. Cada decisão se torna mais difícil, cada incerteza se torna mais ameaçadora, cada imprevisto parece maior do que realmente é. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já tentou carregar situações que estavam além da sua capacidade? Quantas vezes tentou resolver no pensamento aquilo que só Deus poderia conduzir no tempo certo? Esse esforço constante cria uma pressão interna que nunca se resolve, porque você está tentando controlar o que não foi feito para ser controlado. Jesus deixa isso claro em Mateus 11:28, quando diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está falando apenas de cansaço físico, mas desse peso emocional e mental que você sente quando tenta dar conta de tudo sozinho. O alívio começa quando você entende que não precisa controlar tudo. Começa quando você reconhece que existe um Deus que cuida, que guia, que sustenta, mesmo quando você não tem todas as respostas. Mas enquanto você insiste em manter o controle nas suas mãos, sua mente não encontra descanso. E talvez seja exatamente isso que tem roubado sua paz. Não é apenas o que está acontecendo ao seu redor, é a forma como você tem tentado lidar com isso sozinho. Mas existe algo ainda mais sutil que mantém a ansiedade ativa dentro de você. Não é só o controle, é a forma como sua mente antecipa problemas e sofre antes do tempo. E isso precisa ser exposto agora. Filipenses 4:6-7. Não é um conselho, é um caminho espiritual. Existe uma diferença profunda entre ouvir um conselho e seguir um caminho. Conselhos você pode ignorar. Caminhos você precisa decidir se vai andar. E quando a palavra diz em Filipenses 4:6-7 para não andar ansioso por coisa alguma, isso não é uma sugestão leve, é uma direção espiritual clara, prática e transformadora. Talvez você já tenha lido esse versículo antes. Talvez já tenha ouvido alguém dizer para não se preocupar, mas a questão não é saber o texto, é entender o processo que Deus está revelando ali. Porque Ele não apenas diz o que não fazer, Ele mostra exatamente o que fazer no lugar da ansiedade. O texto diz para apresentar tudo a Deus em oração e súplica, com ações de graças. Isso muda completamente a dinâmica. Em vez de alimentar pensamentos repetitivos, você transforma aquilo que te preocupa em diálogo com Deus. Em vez de carregar sozinho, você entrega. Em vez de girar em torno do problema, você se posiciona diante dele. Agora observe algo que muitos ignoram. A paz vem depois da entrega. O versículo continua dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso revela uma ordem espiritual. Primeiro você entrega, depois você experimenta a paz.
Mas muitas pessoas querem o contrário. Querem sentir paz antes de confiar. Querem segurança antes de entregar. E enquanto essa inversão acontece, a ansiedade continua dominando, porque o processo não está sendo respeitado. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma ação espiritual real. Lançar significa tirar de você e colocar em Deus. Mas isso exige decisão, exige abrir mão do controle, exige confiar mesmo quando você ainda não vê mudança. E é exatamente aqui que muitos travam. Porque entregar de verdade não é falar que confia, é parar de carregar aquilo que você já colocou nas mãos de Deus. É interromper o ciclo mental que te prende e escolher acreditar que Ele está cuidando, mesmo em silêncio. Perceba isso com clareza. Filipenses 4:6-7 não elimina problemas, mas transforma a forma como você se posiciona diante deles. E quando sua posição muda, sua mente começa a se alinhar. Mas existe um ponto ainda mais profundo que precisa ser enfrentado. Porque muitos até oram, até entregam, mas continuam presos na mesma ansiedade. E isso acontece porque ainda não aprenderam o que significa, de fato, confiar de verdade. O momento em que você percebe que não consegue mais sozinho. Existe um ponto na vida em que tentar continuar forte não funciona mais. Você tenta manter o controle, tenta organizar os pensamentos, tenta seguir em frente como sempre fez, mas algo dentro de você começa a ceder. A mente já não sustenta o ritmo, o coração já não suporta a pressão, e a sensação é de que você chegou no seu limite. Esse momento não é fraqueza, é revelação. É quando você percebe que aquilo que você vinha carregando não era leve como parecia. É quando a alma começa a dar sinais de que precisa de ajuda, de que precisa de algo maior do que sua própria capacidade. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda completamente a forma de enxergar esse momento. O que você chama de limite, Deus chama de ponto de encontro. Não é o fim da sua força, é o começo da dependência correta. Mas existe uma resistência interna que precisa ser confrontada. Porque admitir que não consegue mais sozinho exige humildade. E muitas pessoas preferem continuar lutando em silêncio do que reconhecer que precisam de Deus de forma real. Você já percebeu como a ansiedade cresce quando você tenta resolver tudo por conta própria? Ela aumenta, porque no fundo, você sabe que não tem controle sobre tudo. E essa consciência gera uma pressão constante. Mas quando você reconhece que não consegue mais sozinho, algo começa a mudar. Salmo 121:1-2 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso revela uma mudança de direção. Você para de olhar apenas para dentro de si e começa a olhar para Deus. E é exatamente nesse ponto que a transformação começa. Não quando você tem todas as respostas, mas quando você decide parar de depender apenas de si mesmo. Quando você entende que existe um cuidado maior, uma direção maior, uma sustentação que não vem da sua força. Esse momento é decisivo, porque você pode continuar tentando controlar tudo e permanecer preso na ansiedade. Ou pode reconhecer que precisa de Deus e abrir espaço para algo novo acontecer dentro de você. Mas reconhecer que não consegue sozinho ainda não resolve tudo. Existe um passo seguinte mais prático, mais profundo, que vai mudar a forma como sua mente funciona no dia a dia. E é exatamente isso que você precisa aprender agora. Como transformar pensamentos ansiosos em diálogos com Deus. A ansiedade se fortalece quando seus pensamentos ficam girando sem direção. Um pensamento puxa o outro, e quando você percebe, já está preso em um ciclo que parece não ter saída. Mas existe uma mudança prática que pode quebrar esse padrão. Parar de conversar apenas com a própria mente e começar a conversar com Deus. Talvez você nunca tenha feito isso de forma consciente. Talvez você ore em momentos específicos, mas no dia a dia,
continua lidando com os pensamentos sozinho. E é exatamente aí que a ansiedade encontra espaço. Porque tudo o que você guarda apenas dentro da mente ganha força. Em Filipenses 4:6, a orientação é clara. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isso significa que não é para filtrar, não é para esperar melhorar, não é para organizar primeiro. É levar exatamente como está. Agora imagine essa mudança acontecendo na prática. Cada pensamento que gera ansiedade deixa de ser alimentado internamente e passa a ser apresentado a Deus. Em vez de repetir dentro da mente, você verbaliza em oração. Em vez de tentar resolver sozinho, você compartilha com quem pode conduzir. Salmos 62:8 diz: derramai perante ele o vosso coração. Isso não é uma oração ensaiada, é uma entrega real. É falar com Deus sobre o que está te inquietando no momento em que está acontecendo, não depois. E aqui está algo que muda tudo. Quando você transforma pensamentos em oração, você interrompe o ciclo da ansiedade, porque a mente deixa de girar em torno do problema e começa a se posicionar diante de Deus. Isso não elimina imediatamente a situação, mas muda completamente o ambiente interno. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. Não basta apenas falar com Deus, é preciso permanecer nesse lugar de entrega. Porque muitas vezes a pessoa ora, mas logo depois volta a alimentar os mesmos pensamentos, como se nada tivesse sido colocado nas mãos de Deus. Em Salmos 55:22 está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Lançar não é apenas dizer, é soltar. E isso exige prática. Exige vigilância sobre a própria mente. Exige decisão de não retomar aquilo que já foi entregue. E talvez seja exatamente isso que tem faltado. Não é apenas oração, é constância na entrega. É transformar cada pensamento ansioso em um diálogo contínuo com Deus. Mas mesmo aprendendo a fazer isso, existe um desafio que ainda precisa ser vencido. Porque muitas vezes você ora, entrega, mas não sente mudança imediata. E é nesse ponto que muitos desistem. E é exatamente aí que entra algo que poucos desenvolvem: a disciplina de confiar mesmo quando a paz ainda não chegou. A disciplina interior de confiar mesmo sem sentir paz imediata. Existe um momento delicado na caminhada espiritual que poucos falam. É quando você ora, entrega, faz tudo o que a palavra orienta, mas ainda não sente a paz que esperava. A mente continua tentando voltar ao controle, as emoções ainda estão agitadas e surge a dúvida silenciosa: será que realmente funcionou? É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas recua, porque foram ensinadas a confiar apenas quando sentem algo. Mas a confiança em Deus não começa no sentimento, começa na decisão. E isso exige disciplina interior. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito que andamos por fé e não por vista. Isso não se aplica apenas ao que você vê externamente, mas também ao que você sente internamente. Porque muitas vezes, mesmo depois de entregar, suas emoções ainda não acompanharam essa decisão. E é aqui que você precisa entender algo profundo. A paz não é o ponto de partida, é o resultado. Filipenses 4:7 deixa claro que a paz de Deus vem depois do processo de entrega. Mas isso não significa que ela será instantânea na forma que você espera. Em muitos casos, ela começa de forma silenciosa, enquanto sua mente ainda está sendo alinhada. Isaías 26:3 diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Observe isso com atenção. Não fala de sentimento, fala de posicionamento. Uma mente firme em Deus não é aquela que nunca sente ansiedade, mas aquela que, mesmo sentindo, decide não se mover pelo medo. Essa é a disciplina que transforma. Quando o pensamento ansioso tenta voltar, você não entra no ciclo novamente. Você relembra o que já entregou. Você reafirma sua confiança. Você escolhe permanecer. Isso não é automático, é uma prática diária. E aqui está o ponto que muitos não percebem. A ansiedade perde força
quando você para de reagir a ela. Quando você não alimenta o pensamento, quando você não entra no argumento interno, quando você simplesmente mantém sua confiança em Deus, algo começa a mudar dentro de você. Mas isso não acontece de uma vez. É um processo de alinhamento. É sua mente sendo treinada a responder de forma diferente. É sua fé deixando de ser uma ideia e se tornando uma posição real. E enquanto essa disciplina é construída, você começa a perceber que não precisa mais correr atrás da paz. Ela começa a se manifestar como consequência da sua confiança. Mas ainda existe uma mudança de perspectiva que precisa acontecer. Porque muitos continuam orando apenas para aliviar a dor, sem entender que Deus quer fazer algo muito mais profundo dentro da mente. E é isso que você precisa enxergar agora. Diferença entre pedir alívio e buscar transformação interior. Existe uma forma comum de lidar com a ansiedade que parece espiritual, mas é limitada. É quando você busca apenas alívio. Você ora para se sentir melhor, para acalmar o coração, para diminuir a pressão. E isso não está errado. O problema é quando esse se torna o único objetivo. Porque Deus não quer apenas aliviar o que você sente, Ele quer transformar a forma como você pensa. Em Romanos 12:2, está escrito que devemos ser transformados pela renovação da mente. Isso revela que a mudança verdadeira não acontece apenas nas emoções, acontece na estrutura dos pensamentos. E enquanto essa transformação não acontece, a ansiedade pode até diminuir por um momento, mas sempre encontra caminho para voltar. Agora pare e reflita com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu um alívio momentâneo depois de orar, mas dias depois estava novamente preso nos mesmos pensamentos? Isso acontece porque o foco estava em aliviar o sintoma e não em tratar a raiz. Em João 8:32, está escrito que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fala apenas de sentir melhor, fala de libertação. E libertação acontece quando a verdade começa a substituir as mentiras que sua mente aprendeu ao longo do tempo. A ansiedade se alimenta de pensamentos distorcidos. Ideias como, eu preciso controlar tudo, algo ruim sempre vai acontecer, eu não vou conseguir lidar. Essas crenças vão se tornando automáticas, e se elas não forem confrontadas pela verdade de Deus, continuam operando em silêncio. Por isso, buscar transformação é diferente. Não é apenas pedir para Deus tirar a ansiedade, é permitir que Ele mude a forma como você enxerga as situações. É abrir espaço para que a palavra reestruture sua mente. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso é um direcionamento claro. Sua mente precisa de um novo foco, uma nova referência, uma nova base. E isso não acontece de forma automática, acontece por decisão contínua. Quando você começa a buscar transformação, algo muda profundamente. Você deixa de ser refém dos pensamentos e passa a avaliá-los. Você começa a perceber o que vem do medo e o que está alinhado com a verdade de Deus. E aos poucos, sua mente vai sendo reposicionada. Mas existe um ponto que ainda confunde muitos, porque mesmo buscando transformação, há momentos em que Deus parece em silêncio, e nesses momentos a mente tenta voltar para a ansiedade. E é exatamente aí que você precisa entender algo que quase ninguém percebe. O silêncio de Deus que na verdade está trabalhando em você. Existe um momento na caminhada em que você ora, busca, entrega, mas não percebe respostas imediatas. O cenário não muda, as circunstâncias continuam as mesmas, e o silêncio começa a incomodar. E é exatamente nesse ponto que a ansiedade tenta voltar com força, dizendo que nada está acontecendo. Mas esse é um dos maiores enganos da mente. O silêncio de Deus nunca é ausência, é processo. Em Isaías 64:4 está escrito que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isso significa que mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Mesmo quando não há sinais externos, algo está sendo construído internamente. E muitas vezes, antes de Deus mudar o cenário, Ele muda você. O problema é que a mente ansiosa
não suporta o processo. Ela quer respostas rápidas, soluções visíveis, confirmações imediatas. E quando isso não acontece, começa a gerar dúvidas, interpretações erradas, pensamentos de abandono. Mas observe o que Lamentações 3:25 diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esperar não é ficar parado em desespero. É permanecer em confiança, mesmo sem ver movimento. E é exatamente aqui que a maturidade espiritual começa a ser construída. Quando você entende que o silêncio não significa que Deus não está ouvindo, significa que Ele está trabalhando de uma forma que você ainda não consegue enxergar. José viveu isso. Em Gênesis 37:41, ele recebeu uma promessa, mas passou por rejeição, prisão e anos de silêncio aparente. E durante todo esse tempo, Deus não estava ausente. Estava preparando, alinhando, estruturando algo maior. O que você chama de demora, Deus chama de preparo. E talvez o que mais precisa ser transformado agora não é o que está ao seu redor, mas a forma como você interpreta o que não entende. Porque quando sua mente aprende a confiar no processo, a ansiedade perde espaço. O silêncio deixa de ser motivo de medo e passa a ser um ambiente de construção. Um lugar onde Deus está fortalecendo sua fé, ajustando sua visão e preparando você para algo que ainda não chegou. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser alinhado. Porque a forma como você pensa está diretamente ligada a como você se enxerga. E enquanto sua identidade não estiver alinhada com quem Deus diz que você é, sua mente continuará vulnerável à ansiedade. Como sua identidade em Deus muda sua forma de pensar. A forma como você pensa está diretamente ligada à forma como você se enxerga. E muitas vezes, a ansiedade não nasce apenas de situações externas, mas de uma identidade interna distorcida. Quando você não sabe quem é em Deus, sua mente se torna instável, vulnerável, facilmente dominada por pensamentos negativos. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso com profundidade, mas muitos dos pensamentos que geram ansiedade estão conectados a crenças silenciosas como: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, algo sempre vai dar errado comigo. E essas ideias não surgem do nada, elas são construídas ao longo do tempo e passam a definir como você reage à vida. Agora veja o que a palavra diz em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é apenas uma declaração espiritual, é uma redefinição de identidade. Deus não apenas te ajuda, Ele redefine quem você é. E quando essa verdade começa a entrar na sua mente, algo muda. Porque você deixa de interpretar a vida a partir do medo e começa a enxergar a partir da identidade que Deus te deu. Romanos 8:15 diz que você não recebeu o espírito de escravidão para viver com medo, mas recebeu o espírito de adoção. Isso significa que você não é alguém abandonado, não é alguém sozinho tentando sobreviver. Você é filho, e isso muda completamente a forma como você enfrenta qualquer situação. A ansiedade perde força quando sua identidade se fortalece, porque o medo se alimenta da insegurança, mas a fé se sustenta na verdade. E quando você sabe quem é em Deus, você não precisa mais reagir a tudo com desespero. Isso não significa que pensamentos ansiosos nunca mais vão aparecer, mas significa que eles não terão mais autoridade sobre você, porque agora existe uma base mais forte dentro da sua mente. Efésios 1:18 fala sobre os olhos do entendimento sendo iluminados. Isso mostra que existe um processo de revelação. Quanto mais você entende quem você é em Deus, mais sua mente se alinha, mais sua percepção muda, mais sua reação se transforma. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não é apenas tentar controlar pensamentos, é permitir que Deus revele quem você é nele. Porque quando isso acontece, a mente encontra estabilidade. Mas existe uma experiência ainda mais profunda que nasce dessa identidade alinhada. Uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor.
E é isso que você precisa compreender agora. A paz que excede todo entendimento não depende das circunstâncias. Existe um tipo de paz que o mundo tenta oferecer, mas que sempre depende das circunstâncias. Quando tudo está bem, você se sente bem. Quando algo sai do controle, essa paz desaparece, mas a paz de Deus funciona de forma completamente diferente. Em Filipenses 4:7 está escrito que a paz de Deus excede todo o entendimento. Isso significa que ela não é lógica, não é explicável, não segue as condições naturais. Ela não depende do que está acontecendo fora, mas do que está estabelecido dentro de você. E é exatamente por isso que muitas pessoas ainda não experimentaram essa paz, porque continuam tentando encontrá-la nas circunstâncias. Esperam que tudo se resolva, que tudo se alinhe, que nada saia do controle. Mas enquanto essa expectativa existir, a ansiedade sempre terá espaço. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Isso revela que existe uma diferença clara. A paz que Jesus oferece não é frágil, não oscila com os acontecimentos, não depende de estabilidade externa. Agora pense com sinceridade. Se a sua paz depende de tudo dar certo, então você nunca estará em paz por completo. Porque a vida não é controlável. Os cenários mudam, as situações se transformam. Mas quando a paz vem de Deus, ela permanece mesmo quando o cenário não muda. Isso não significa que você ignora o que está acontecendo. Significa que o que está acontecendo não define mais o seu estado interior. É uma estabilidade que vem da presença de Deus, não da ausência de problemas. Isaías 26:3 diz que Deus guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Observe novamente. A paz está conectada ao posicionamento da mente. Não é ausência de desafio, é alinhamento com Deus. E aqui está algo profundo. A ansiedade tenta te puxar para fora do presente, mas a paz de Deus te mantém firme, centrado, sustentado. Ela guarda sua mente, protege seus pensamentos, impede que você seja levado por cada cenário que surge. Mas essa paz não acontece por acaso. Ela é resultado de um processo, um alinhamento contínuo da mente, uma decisão diária de confiar, uma prática constante de entregar. E é exatamente isso que muitos não entendem. Querem a paz como um momento, mas ela é construída como um processo. E quando você começa a viver esse processo, algo começa a mudar dentro de você de forma contínua. O processo de reeducação da mente pela presença de Deus. A mudança da mente não acontece em um momento isolado, ela acontece em um processo contínuo. E esse é um ponto que muitos ignoram. Querem vencer a ansiedade de forma imediata, como se fosse algo que desaparece de um dia para o outro. Mas Deus trabalha de forma profunda, e profundidade exige processo. Em Efésios 4:23, está escrito para sermos renovados no espírito da nossa mente. Isso mostra que existe uma reeducação acontecendo. Sua mente foi treinada ao longo do tempo a pensar de uma certa forma, a reagir com medo, a antecipar o pior. E agora, ela precisa aprender um novo caminho. E esse aprendizado acontece na presença de Deus. Quanto mais você se expõe à palavra, mais sua mente começa a ser confrontada. Pensamentos antigos começam a perder força e novas verdades começam a ocupar espaço. Não é automático, é progressivo. É como um treinamento diário. Josué 1:8 diz para meditar na palavra dia e noite. Isso não é apenas uma prática espiritual, é um processo de alinhamento mental. Porque aquilo que você repete, aquilo que você medita, aquilo que você mantém diante da sua mente, começa a moldar a forma como você pensa. Agora, observe isso com clareza. Se sua mente foi alimentada por medo durante anos, ela não será transformada em um único momento. Mas cada vez que você escolhe pensar diferente, cada vez que você decide confiar, cada vez que você rejeita um pensamento ansioso, algo está sendo reconfigurado dentro de você. 2 Coríntios 10:5 fala sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é prático. Significa que você não aceita qualquer pensamento como verdade.
Você avalia, confronta, decide se aquilo está alinhado com Deus ou não. E é nesse ponto que a reeducação acontece. Quando você deixa de ser passivo diante da sua mente e passa a ser intencional. Quando você não apenas sente, mas escolhe como responder ao que sente. A ansiedade perde força quando sua mente aprende um novo padrão. E esse padrão não vem do esforço humano, vem da presença constante de Deus, da exposição contínua à verdade, da prática diária de confiar. Mas existe um passo ainda mais avançado nesse processo, porque chega um momento em que você não apenas aprende a lidar com os pensamentos, você começa a direcioná-los. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Quando você para de lutar com a mente e começa a guiá-la pela fé. Existe um momento no processo em que você deixa de apenas resistir à ansiedade e começa a assumir direção sobre a sua mente. Porque enquanto você só luta contra os pensamentos, você continua reagindo. Mas quando você aprende a guiá-los, você passa a liderar o que acontece dentro de você. Talvez por muito tempo você tenha vivido tentando calar a mente, tentando impedir que certos pensamentos apareçam. Mas a verdade é que a mente não se transforma apenas pela resistência. Ela se transforma pela direção. E é isso que a fé faz. Em Colossenses 3:2 está escrito: pensai nas coisas que são de cima. Isso não é uma sugestão passiva, é uma orientação ativa. Significa que você escolhe onde sua mente vai permanecer. Você decide o foco, você direciona seus pensamentos. E aqui está a mudança de nível. Você não espera mais sua mente se acalmar para ter paz. Você conduz sua mente para aquilo que gera paz. Isaías 26:3 mostra que Deus guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Isso revela constância. Não é um momento isolado, é um posicionamento contínuo. É uma mente que foi treinada a voltar para Deus sempre que tenta se dispersar. Agora pense nisso com profundidade. Toda vez que um pensamento ansioso surge, você tem uma escolha. Você pode entrar nele, desenvolvê-lo, alimentá-lo, ou pode redirecionar sua mente para a verdade. Isso é guiar pela fé. Filipenses 4:8 orienta a pensar no que é verdadeiro, justo, puro, amável. Isso não é apenas um conselho moral, é uma estratégia espiritual para proteger a mente, porque aquilo que ocupa seu pensamento define seu estado interior. E quando você começa a viver assim, algo muda completamente. A ansiedade não desaparece porque você nunca mais sente nada. Ela perde autoridade porque você não se submete mais a ela. Você passa a perceber os pensamentos antes que eles cresçam. Passa a identificar o que não vem de Deus. Passa a escolher de forma consciente onde sua mente vai permanecer. E esse é um ponto de maturidade, onde você não é mais levado por qualquer emoção, mas conduzido pela fé. Onde a sua mente deixa de ser um campo de batalha descontrolado e passa a ser um ambiente alinhado com Deus. Mas tudo isso te leva a uma decisão final, porque entender, aprender e até praticar não é suficiente se você não fizer uma escolha clara. E essa escolha define o tipo de vida que você vai viver a partir de agora. Conclusão impactante: a decisão diária que define sua paz ou sua ansiedade. Chega um momento em que tudo o que você ouviu deixa de ser apenas conhecimento e se torna uma decisão. Porque a ansiedade não é apenas algo que acontece com você, ela também é alimentada pelas escolhas que você faz todos os dias. E a partir de agora, você não pode mais dizer que não sabe o caminho. Você entendeu que a ansiedade começa na mente, que ela se fortalece na antecipação, que cresce no controle e se sustenta em pensamentos que não foram confrontados. Mas também entendeu que existe um caminho claro, revelado por Deus, que muda completamente essa realidade. Filipenses 4:6-7 não é apenas um versículo para lembrar em momentos difíceis, é um estilo de vida. É uma decisão diária de não se entregar à preocupação, de transformar pensamentos em oração, de confiar mesmo quando não sente, de permanecer mesmo quando não vê. E é aqui que tudo se define. Porque todos os dias você vai ser confrontado por pensamentos.
Todos os dias sua mente vai tentar voltar para padrões antigos. Todos os dias você terá a oportunidade de escolher entre alimentar a ansiedade ou fortalecer sua confiança em Deus. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: escolhe, pois, a vida. Isso mostra que existe uma responsabilidade. Deus aponta o caminho, mas a decisão é sua. E essa decisão não acontece uma vez só, ela acontece diariamente, nos pequenos momentos, nos pensamentos silenciosos, nas escolhas internas que ninguém vê. A paz que você busca não está distante, ela está disponível, mas ela exige posicionamento, exige que você pare de negociar com pensamentos que não vêm de Deus, exige que você pratique o que aprendeu, mesmo quando não for confortável. João 8:36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso inclui sua mente, isso inclui seus pensamentos, isso inclui essa área onde a ansiedade tentou dominar por tanto tempo. Agora, a pergunta não é mais se você pode viver em paz. A pergunta é: você vai decidir viver assim? Porque a partir do momento em que você entende, você também se torna responsável por aplicar. E a transformação que você busca começa exatamente nessa decisão. Amém.